Todo mundo tá vendo aí meu PowerPoint? Eu tô. Ah, então tá ótimo. Então eu vou começar aí a aula. A aula de hoje a gente vai falar um pouco a respeito, principalmente, das considerações referentes à saúde da criança e principalmente à saúde do adolescente. Eu creio que a Silvana ela tenha falado um pouco a respeito disso nas aulas dela de seminário integrador em saúde da criança, tá? Então vocês vão ver que tem algumas coisas que são até um pouco repetitivas, mas essa aula faz parte da nossa grade. Então a gente vai falar um pouco dela. Até mesmo pelo conteúdo, né, que a Silvana já deu para vocês, eu sei que vocês já sabem um pouco a respeito disso. Além disso, eu vou perguntar no final da aula, como eu sempre faço após a aula, que são os pontos para vocês integrarem aqueles 1.500 pontos que vocês têm que ter, né, de atividades normativas, tá? Dessa vez eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisinha e me enviarem até quinta-feira de manhã, tá? Prestem atenção. Ao final da aula, eu vou pedir para vocês realizarem uma pesquisa pequena. A pesquisa não pode ser de 2 linhas, não. Outra coisa que eu também vou comentar com vocês é que eu estou recebendo umas pós-aulas muito ruins também. Tipo, o cara faz só para constar. Eu quero uma pesquisa nessa pós-aula de hoje de pelo menos 30 linhas, tá? Eu quero que vocês façam uma resenha de 30 linhas do tema que eu vou pedir no final, tá? Entendido, gente? Pessoal, Sim. Sim, 30 professora. linhas até quinta-feira de manhã, tá? Bom, vamos então falar sobre alguns aspectos, né, da adolescência. Bom, todos nós aqui já fomos adolescentes e nos recordamos um pouco, né, a respeito desse tempo tão peculiar. Bom, quando nós falamos da adolescência, nós falamos do quê? De uma fase, né, da vida do ser humano que caracteriza-se por algumas mudanças. Não somente mudanças biológicas, mas também mudanças psicológicas, sociais e culturais. Tanto as mudanças biológicas quanto psicológicas, elas são marcantes nessa época da vida do indivíduo, né? As mudanças biológicas, principalmente por quê? Porque é o momento onde o nosso corpo, ele está o quê? Ele está em crescimento para concluir, digamos assim, o trabalho da natureza. Ele está concluindo o amadurecimento, né, dos órgãos, principalmente dos órgãos sexuais, para que nós possamos entrar aí na fase adulta. Por outro lado, nós também temos as alterações psicológicas, que elas são marcadas principalmente pelo quê? Pelo meio em que a gente vive, né? Pelas mudanças, alterações sociais e culturais. Quando nós falamos que a adolescência ela pode ter uma duração variada dependendo do indivíduo, eu quero dizer o seguinte, que nas mulheres nós temos um início, né, anterior à entrada na adolescência ao homem, tá? A adolescência na mulher ela começa por volta dos 11 anos de idade, com o início da puberdade, e o homem por volta dos 13 anos. Porém, até mesmo pelo efeito dos hormônios e afins, alguns podem entrar até mesmo um pouco antes, aos 10 anos de idade. Bom, as modificações elas ocorrem com o adolescente se dão em todos os órgãos, porque os órgãos que ainda não estão totalmente, digamos assim, maturados, eles acabam por concluir. E essas modificações, né, biológicas, elas ocorrem principalmente pela ação dos hormônios, que são os hormônios sexuais. Existem 2 momentos na vida da gente onde os hormônios sexuais eles estão o quê? Eles estão envolvidos. O primeiro é na vida intrauterina, quando nós temos a formação, né,
do sexo, né, do sexo biológico, seria o feminino ou o masculino. E assim que nascemos, esses hormônios, eles deixam de estar circulantes no nosso corpo. Então, ele, digamos assim, que fica digamos que esses hormônios, eles ficam em stand-by, né, no nosso corpo, deixam de ser produzidos para serem produzidos apenas na adolescência. Por quê? Na adolescência, nós temos o quê? A conclusão, né, dos órgãos sexuais, digamos assim, né, o amadurecimento desses órgãos sexuais através da ação dos hormônios. Na mulher, nós temos a principal momento que nós falamos que é importante referente à adolescência, refere-se o quê? A menarca, tá? Que é a descida da primeira menstruação. Além disso, com relação ainda aos órgãos sexuais, nós vamos ter o crescimento, né, do broto mamário, tá? O aumento da pilificação, certo? E a primeira menstruação. No homem, nós temos aí, digamos assim, a pubarca, né, que é a entrada da adolescência, principalmente, ela é relacionada ao quê? Também ao aumento da pilificação em outros locais que não haviam pelos, e também o crescimento, principalmente do saco escrotal e do pênis. Mas uma coisa que é muito marcante é o crescimento do saco escrotal, tá? Também, ainda relacionado aos meninos, né? Nós também temos o espessamento das cordas vocais, que dão origem à voz mais grossa, né? Nos homens, né? Nos meninos, certo? Aumento da pilificação, já falei. E tudo isso faz com que o indivíduo, biologicamente, ele entre na adolescência. As alterações psicológicas, elas se referem principalmente com relação ao quê? O indivíduo que é adolescente, ele é um indivíduo que ele se vê como? Ele não é mais uma criança, porém, ele também não é mais o quê? Ele não é mais uma criança, porém, ele ainda não é um adulto. Creio que todas vocês já tiveram uma situação onde a mãe falou: você não é mais criança para agir desta forma. E em outro momento, ela já falou, elas falam para nós o quê? Você não é mais uma criança para agir desta forma, mas você não é um adulto para fazer tal coisa. Então, o adolescente, na parte psicológica, ele acaba ficando aí no limbo. Então, isso também acaba gerando vários conflitos, tá? Bom, lembrando também que neste momento em que nós temos também cessa-se, né, o crescimento dos ossos, ou seja, principalmente nas meninas, quando nós temos a primeira menstruação, nós temos aí um aumento da estatura muito pequena, tá? Até o final da adolescência. Então, uma coisa que também nos chama a atenção é que quando uma menina ela entra precocemente na puberdade, na adolescência, isso pode gerar também o quê? Se ela entrar muito rápido, ela não vai ter o último estirão que a gente fala. Então, o que vai acontecer? Ela não vai crescer adequadamente. Lembrando que depois desse amadurecimento sexual, o indivíduo ele também está apto a gerar filhos. Bom, ainda com relação à parte psicológica da adolescência. É nesse momento da adolescência que o indivíduo ele começa a buscar o quê? A sua identidade, os seus pares. Garanto que a maioria de vocês também, na adolescência, começou a se identificar com um grupo social. Por exemplo, não tem gente que se identifica... Os adolescentes, eu não sei muito atualmente. Hoje eu vejo muitas pessoas que são simpatizantes, vamos dizer assim, do rap, do funk. Tem gente que é da turma dos indivíduos que a gente fala que são os nerds. Então, cada um vai buscar os seus grupos, os seus pares.
Por exemplo, na minha época tinha os góticos, né? Então, ele busca essa identidade formada através da interação do mundo interior com o exterior, e isso também leva a um sentimento de perda. Por que é um sentimento de perda, de luto? É o que eu acabei de falar para vocês. Esses indivíduos, eles não são nem mais crianças, mas ainda não são adultos o suficiente. Outra coisa, a passagem para o mundo da adolescência também significa o quê? Que esse indivíduo, ele deixa para trás a sua identidade anterior, que é a identidade de brincar, de um modo diferente de interagir com os outros colegas, para já ter algumas cobranças, inclusive de responsabilidades, e também começar essa identificação com seus pares. Durante esse período da adolescência, os jovens eles procuram o quê? Autonomia, né? Que é normal, conforme vai se tendo o crescimento, né? O desenvolvimento, não somente o desenvolvimento físico, biológico, mas o desenvolvimento psicológico, o restante da formação da identidade social, a formação também total aí, digamos, psicológica, ele também busca o quê? Uma autoafirmação na sociedade. Outra coisa que acaba acontecendo também é que eles evoluem sexualmente. E neste momento, o que ocorre? Quando eu falo evoluir sexualmente, eu quero dizer o seguinte: a partir do momento que ele acabou de ter essa formação dos seus órgãos sexuais, né, biologicamente falando, ele começa a ter o quê? Ele começa a despertar a sua sexualidade, portanto, ele acaba tendo também o quê? É o momento em que se começam os namoradinhos e também as identificações aí com seus grupos sexuais para os outros indivíduos, digamos assim. E aí, o que ocorre com tudo isso? Muitas vezes, por falta de orientação, de informação, também acaba, muitas meninas acabam também por ter, por exemplo, uma gravidez precoce. Os jovens, eles também acabam por reivindicar o seu espaço na sociedade. Por isso que eu falei, quando eles falam de reivindicação, eles estão tendendo a reunir os seus grupos por afinidade, certo? O indivíduo que se identifica com os grupos musicais, o indivíduo que se identifica aí por exemplo, com a ciência, com os estudos e assim por diante, tá? Bom, uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que tudo isso, né, e principalmente esses hormônios sexuais circulantes, eles também levam o quê? A mudanças do comportamento e uma coisa que é super mega importante, eles precisam de diálogo e apoio. Uma coisa que a sociedade ela tende a fazer também é o quê? A taxar os adolescentes como aborrecentes, o que é terrível. Por quê? Os adolescentes, eles têm essas mudanças de comportamento, por quê? Porque é próprio da sua faixa etária e próprio também das mudanças relacionadas às mudanças hormonais. Portanto, ele acaba tendo essas mudanças de humor constantes. Outra coisa, por ele estar numa fase da vida aonde ele não é mais nem criança e ele não é ainda adulto, ele acaba precisando do quê? E ele não tem um amadurecimento total psicológico a ponto de muitas vezes ter decisões inteligentes. Então, é necessário que nós, adultos, conversemos com eles, né? Oferecer oferecer apoio, orientação. Então, muitas vezes nós, adultos, nós agimos com o adolescente de modo a ter um preconceito com eles. Então, nós muitas vezes somos preconceituosos. Por quê? Porque nós já taxamos todos os adolescentes como aborrecentes. Bom, como eu falei para vocês, essa foi uma figura que eu encontrei que eu achei muito, muito interessante,
que foi o quê? Deixa eu só um minuto, gente. Deixa eu só ver se está realmente gravando. Tá. Peraí. Tá gravando. Uma coisa que eu achei interessante, esta figura, ela exprime muito o que o adolescente sente. Ele não é criança e ele não é adulto. E aí ele fica nesse limbo. Esse desenvolvimento psicológico, ele acaba sendo também um fator, às vezes, de conflito com a família. Porque toda a família está envolvida na vida desse adolescente. Muitas vezes, o que acontece? Esse adolescente, ele está querendo começar a exprimir a sua opinião e os pensamentos próprios. Por quê? Porque ele já tem bastante discernimento com relação às coisas que o rodeiam, tá? Então ele começa a querer expressar a opinião e os pensamentos próprios e muitas vezes isso gera briga, revolta e inconformismo. Mesmo porque tem muitas coisas que esse adolescente ele quer fazer, mas por outro lado, ainda ele não está maduro o suficiente para realizar. Outra coisa que é importante lembrar, que muitas vezes por esse adolescente estar nesta fase de desenvolvimento psicológico, à procura dos seus pares, à procura das pessoas que têm o mesmo pensamento, digamos assim, que ele expressa, nesse momento, muitas vezes por falta de orientação, que esses adolescentes acabam também por andar com companhias ruins e às vezes fazer escolhas ruins, como por exemplo a drogatização, tá? Cabe a quem orientar esse adolescente? A família. Através do quê? De um convívio saudável e de um diálogo. Só que muitas vezes a família ela não tem a paciência o suficiente para sentar com esse adolescente e orientá-lo e dialogar. Muitas vezes o adolescente ele acaba fazendo escolhas ruins, por quê? Porque nós adultos não oferecemos o apoio, nós não oferecemos o quê? Digamos assim, a empatia. Por quê? O adolescente, exatamente por estar nesse limbo, nem sou criança e nem sou adulto, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba expressando essa rebeldia. Essa rebeldia, então, muitas vezes o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar sem procurando o máximo possível não ter conflitos de julgamentos. Por quê? Porque isso acaba afastando o adolescente de nós e levando com que o diálogo se torne mais difícil. Bom, como eu falei para vocês, até mesmo pela ação dos hormônios, o adolescente, ele acaba fazendo o quê? Ele tem essa, como eu disse para vocês, essa alteração, né, esse desenvolvimento psicológico e muitas vezes, até mesmo pelas alterações hormonais, ele acaba tendo muitas vezes também um comportamento agressivo. Bom, e uma coisa que é importante falar é que caso seja detectada caso seja detectado uma mudança muito marcante no comportamento desse adolescente, principalmente com relação à agressividade, desinteresse e isolamento social, consequentemente, o abandono da escola, desleixo pessoal, dificuldades no convívio familiar, no relacionamento interpessoal, é importante encaminhar esse adolescente para o atendimento de saúde mental. Eu acho que até a Silvana já deve ter falado isso para vocês, que o número de suicídios, por exemplo, na adolescência, ele aumentou muito ao longo dos últimos anos. Por quê? Exatamente por essa mudança psicológica, falta de apoio familiar, muitas vezes vivem numa situação onde nós temos situações onde nós temos um ambiente não saudável,
e muitas vezes também esses adolescentes acabam por sofrer bullying, eles acabam até mesmo tomando atitudes extremamente drásticas, como, por exemplo, a serem vítimas de suicídio, tá? Bom, se eu fosse perguntar para cada uma de vocês referente à adolescência, qual seria, o que vocês falariam para mim? A experiência foi boa ou foi ruim? A minha foi mais ou menos. Mais ou menos. Quer dizer, foi boa. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu acho que depende da experiência de cada um, né? Tem pessoas Sim. que conseguem se integrar mais, outras não. Então, e por que ocorre isso? Porque o desenvolvimento psicológico, ele é diferente em cada um de nós, Sim. certo? E aí nós vamos ter as características psicológicas de cada um. Não sei se vocês lembram do desenvolvimento da personalidade quando a gente fala lá na psicologia. Quando nós falamos do desenvolvimento da personalidade, nós temos 3 elementos. O ego, que é o que a gente é. O id, que é o quê? Aquela parte da gente que não tem limites, que quer fazer tudo o que quer. E nós temos também a parte do superego, que é aquela parte repressora, que é a parte do quê? Fala pra gente não fazer as coisas que nos reprimem. Então, aí vai depender. Só que associado a tudo isso, nós temos o quê? A nossa sociabilização primária. Essa sociabilização primária é na família, certo? Se nós não temos uma estrutura familiar adequada na infância, isso pode refletir aonde? Na adolescência. Vocês podem pensar que não, mas ter uma estrutura familiar com pai, mãe, ou mãe somente que oriente o filho, ou pai somente que oriente o filho, ou avó que oriente o filho, é extremamente importante. Só que o que acaba acontecendo na nossa sociedade? Muitas vezes a gente, até mesmo para sustentar as nossas famílias, nós acabamos por negligenciar alguma parte. Então, às vezes, a gente não tem tempo para esse adolescente. Então, ele acaba se desenvolvendo, digamos assim, livremente. E aí ele também acaba tendo o quê? Não tendo limites. Ou seja, neste momento da vida, é extremamente importante o quê? A orientação, tá? Bom, como eu já tinha falado para vocês, o término da adolescência, ele é distinto para cada um de nós, tá? Outra coisa, a adolescência nós falamos que ela acaba aos 18 anos, mas biologicamente ela acaba aos 21 anos de idade, tá? Segundo a Sociedade Americana de Pediatria, porque até os 21 anos de idade você ainda pode ter ainda fatores de crescimento aí com relação ao indivíduo. Bom, outra coisa que é importante lembrar é que alguns fatores como determinados sinais de maturidade, desenvolvimento sexual e estrutura familiar são indicadores e determinantes nesse processo, como eu falei para vocês. Duas coisas que são marcantes na adolescência é o quê? O desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento dos caracteres sexuais, tá? Só um minuto. Já entrou. Sexuais. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, eu creio que sim, até mesmo pelas aulas da Silvana, que nós temos um estatuto da criança e do adolescente. O que isso é relevante para nós? Esse estatuto da criança e do adolescente, ele é um estatuto que ele foi instituído por uma lei federal em 1990, em substituição ao Código de Menores, tá? Antigamente, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, existia-se, inclusive, esse Estatuto de Menores que a gente falava muito por exemplo,
para os indivíduos, né, que tinham algum desvio de comportamento e tal, eles iam para a FEBEM, por exemplo. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como finalidade a proteção, a defesa e desenvolvimento da criança e do adolescente. Por quê? Essa criança e esse adolescente, ele também tem o quê? Ele também tem direitos, certo? O que se espera da família considerada como principal e primeira cuidadora. A família é responsável por quem? Por essa criança e esse adolescente. Por quê? Cada um de nós nasce numa família distinta e essa família, ela é responsável por nós até pelo menos, né, segundo a lei, aos 18 anos de idade, tá? Então, essa família, ela tem que nos amparar, obviamente, só que lembremos que o nosso país, ele é um país onde nós temos o quê? Muitas diferenças sociais ainda hoje. Bom, falando um pouco aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, o perfil epidemiológico desse adolescente. Como eu falei para vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é datado de 13 de julho de 1990. Ele surgiu 2 anos após a nova Constituição. O ECA, ele é extremamente novo, digamos assim, ele tem o quê? 30 anos, né? Vai fazer 30 anos, dia 30 de julho. E ele assegura os direitos da criança e do adolescente. Entre esses direitos da criança e do adolescente, nós temos o direito do quê? Dos estudos, da saúde, né? Ou seja, a saúde e a educação, ele assegura através desse estatuto, tá? Bom, e ainda a gente pode falar que, de acordo com o artigo 2, o artigo 2º do ECA, nós consideramos criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente dos 12 aos 18 anos de idade, tá? Embora nós tenhamos ainda crescimento, né, biológico até os 21 anos de idade. Pergunto eu para vocês, o ECA, ele é cumprido de forma satisfatória? Sim ou não? Não. Não, ele não é. Por quê? A educação, por exemplo, e a saúde no nosso país, ela é satisfatória? Que são os principais, os principais dois requisitos que são assegurados aí pelo ECA? Não. Bom, levando em consideração isso, nós temos que lembrar que o enfermeiro, ele tem que estar preparado para atender o adolescente em diversas situações. Principalmente quando nós somos os enfermeiros do quê? Da estratégia da saúde da família, quando nós somos os enfermeiros da unidade básica de saúde, tá? Quando nós somos os enfermeiros que fazemos o acolhimento e a triagem lá nos hospitais públicos especializados em saúde da criança, como, por exemplo, alguns dos hospitais que nós temos aqui em São Paulo, como, por exemplo, o Hospital Cândido Fontoura na Zona Leste, para quem mora na Zona Leste, o Hospital Darcy Vargas, para quem mora aqui na Zona Sul, e para quem mora no centro, tanto na Zona Sul quanto no centro, o Hospital Menino Jesus, que são os 3 hospitais que nós temos como referência aqui no município de São Paulo para a saúde da criança. E também, como eu falei, a Estratégia de Saúde da Família é o UBS. Bom, falando um pouco da enfermagem na saúde do adolescente, não sei se vocês sabem, existe uma especialidade que ela é voltada totalmente para adolescente, que é a herbiatria, tá? Essa subespecialidade da pediatria, ela tem como objetivo o adolescente. Bom, segundo a Fundação Abrinq, no ano de 2017, ela estatisticamente falando, fala-se que no Brasil nós temos aproximadamente 60,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa dos 0 aos 19 anos de idade. Devemos lembrar
que esse número ele era muito maior, por exemplo, nos anos 70, onde nós tínhamos, né, na pirâmide populacional um número muito maior de crianças e jovens. Hoje em dia, nós temos um número menor, tá? Ainda assim, nós temos como correspondência na população geral do Brasil um número de 29,6% da população que correspondem ao quê? A esses 60,5 milhões de crianças e adolescentes. Então, nós temos por volta de 30% da população que são crianças e adolescentes. Sendo que desses 30%, 82,5% estão aonde? Nas áreas urbanas e apenas 17,5% na área rural. Veja só, e ainda por cima, um pouco menos de 1/3 dessas crianças e adolescentes, que correspondem a 17,3 milhões de crianças, numa faixa etária mais ou menos de 0 a 14 anos, nós temos esses indivíduos em situação de pobreza. Ou seja, é muitas crianças que são vulneráveis, tá? Vocês podem até falar para mim, mas não é porque é pobre que vai sofrer isso ou aquilo. Mas a gente deve lembrar do quê? Que esses indivíduos em situação de pobreza, eles são indivíduos mais vulneráveis. Mais vulneráveis a quê? Mais vulneráveis à drogatização, mais vulneráveis a, por exemplo, a situações como, por exemplo, a gravidez. Não que não exista nas outras classes sociais, existe sim. E com isso nós temos muitos desafios ainda no Brasil. Entre eles, a violência infantil. Devemos lembrar que a violência, principalmente com relação aos indivíduos do sexo feminino, embora tenha muito também no sexo masculino, que a violência, não somente a violência sexual, mas a violência psicológica, a violência física com relação à criança e adolescente ainda é muito observada. Outra coisa, o trabalho infantil. Ainda nós temos uma parcela muito grande de indivíduos que trabalham, né, numa idade anterior aos 14 anos de idade, tá? Por quê? Porque essas pessoas, estando elas em situação de pobreza, faz com que elas ingressem precocemente ao mercado de trabalho, muitas vezes sendo até mesmo exploradas, tá? Exploradas, eu quero dizer, trabalham por um valor muito baixo para poder ajudar as suas famílias. Outra situação que é um desafio ainda hoje é a gravidez na adolescência. Nós temos uma porcentagem, embora tenha diminuído um pouco ainda de adolescentes grávidas. E ainda nós temos as crianças que vivem na situação de rua, que é uma porcentagem também aí que estão entre esses 17,3 milhões, grande, tá? Talvez tenha diminuído um pouco, sim, mas ainda nós temos muitas crianças em situação de rua. E essa situação de rua, ela surge por quê? Porque muitas vezes dentro do domicílio essas crianças, elas vivem, por exemplo, em locais que são insalubres, em comunidades que são insalubres, muitas vezes vivem numa situação onde sofrem violência diária, seja psicológica, seja física, sexual, e essas crianças e adolescentes, muitas vezes eles optam por fugirem do seu domicílio e viver numa situação de rua, a viver na violência que vivem. Porém, essa situação de violência acaba ocorrendo o quê? Ocorre que muitas vezes esses indivíduos, eles acabam até mesmo entrando na marginalidade, até mesmo para obter o seu sustento. Vocês podem até falar para mim, professora, mas a pobreza, ela não é um fator, não é porque o indivíduo é pobre, muitas vezes sofre com relação à violência, e que ele vai entrar na vida do crime. Não, isso não quer dizer isso, mas eles são muito mais vulneráveis, tá? E aí, nós temos 4 problemas que mais ocorrem durante principalmente a adolescência. Os indivíduos mais vulneráveis a esses problemas são os indivíduos que têm o quê? A baixa escolaridade,
as condições precárias de vida e muitas vezes as situações de rua. A baixa escolaridade, muitas vezes, ela se dá pelo quê? Esse indivíduo, muitas vezes, ele precisa trabalhar ou cuidar dos irmãos, e por conta disso, eles acabam, muitas vezes, abandonando os estudos para poder melhorar a sua condição de vida através do trabalho, que às vezes acaba consumindo todo esse tempo, tá? Então, nós temos 4 problemas que são os mais importantes, né, com relação aos adolescentes, que são a gravidez na adolescência, os acidentes, principalmente acidentes que nós podemos falar, acidentes automobilísticos, embora na adolescência, situações de acidentes, principalmente com relação até mesmo a armas de fogo, a violência, certo? A violência urbana e a drogatização ou drogadição, tá? A violência, esses 4 fatores, eles estão mais presentes principalmente nos indivíduos que têm condições de vida mais precárias, mais humildes, tá? Porque eles acabam, como eu disse para você, se tornando o quê? Mais vulneráveis a esses fatores, tá? Bom, voltando aqui nesse slide, eu acredito até mesmo que vocês já tenham, a Silvana tenha falado um pouco para vocês, principalmente da drogatização e da violência. Lembrando que a violência urbana, muitas vezes, quem mais sofre com ela é quem? E eu estou falando da violência urbana nesse momento. São os indivíduos do sexo masculino, tá? A violência doméstica, principalmente a agressão, de violência sexual, quem acaba sofrendo mais são os indivíduos do sexo feminino, tá? E também os indivíduos, né, que têm outras opções sexuais, eles também acabam sendo vítimas de violência também, tá? Bom, e aí, quando esse adolescente chega para nós, seja na UBS, seja lá na estratégia da saúde da família, o que a gente faz com ele? Muitas vezes, esses indivíduos, né, os adolescentes, eles não costumam vir tão rotineiramente na estratégia da saúde da família, como é que se diz? Na UBS. Eles não fazem visitas e consultas, tanto de enfermagem quanto consultas médicas com frequência. Normalmente, eles só vêm quando eles são encaminhados ou quando eles estão doentes, ou então quando sofreram um trauma e necessitam de assistência. O enfermeiro, ele tem um papel muito importante aí, que é o papel do quê? Do acolhimento desse adolescente. Outra coisa que nós devemos lembrar é que quando esse indivíduo adolescente nos procura, seja na UBS, seja dentro de um hospital, principalmente que é referência na saúde da criança, ou até mesmo nos hospitais gerais, nós devemos lembrar que esse indivíduo ele também tem direito a quê? A privacidade. E muitas vezes esses adolescentes, eles nos procuram por quê? Porque dentro do seu domicílio, ele também não, às vezes os pais, eles não oferecem, muitas vezes, o que? Apoio, tá? E muitas vezes eles têm também vergonha, dependendo do problema que os acomete. Bom, sempre que esse indivíduo adolescente nos procura nesses locais que eu comentei com vocês, o enfermeiro, ele deve usar esse momento, que é um momento único. Deve usar esse momento principalmente porque ele deve usar com preciosidade. Porque muitas vezes esse pode ser o único momento, né, um único contato que o adolescente vai ter com um profissional da saúde. Então, é importante que esse adolescente sinta-se acolhido por nós, certo? Uma das coisas que nós fazemos e que é muito importante para o adolescente é fazer a escuta solidária. Ou seja, escutá-lo sem colocar em questão
os valores, o julgamento de valores, tá? Uma coisa que vocês provavelmente estudaram na psicologia, a gente fala que é o quê? Existem alguns tipos de escuta. Nós temos essa escuta solidária, nós temos também os tipos de comunicação, que são a comunicação verbal e não verbal. A escuta solidária, ela implica principalmente com o quê? Professora, Eu. só teve psicologia quem fez o técnico auxiliar. Nós não tivemos ainda na faculdade, não. Mas vocês têm uma matéria que chama-se Psicologia Aplicada à Saúde. Mas a gente não teve ainda, não. Não, então vocês vão ter ainda. Tá. Nos cursos de odontologia, de biomedicina, vocês têm no primeiro semestre, inclusive, na faculdade. Estranho. Mas, enfim, Ilcas, obrigada, mas aí provavelmente vocês terão em algum Talvez. semestre. Não, talvez esteja junto com saúde mental. Mas Não tá não, porque eu já dei saúde mental também. É diferente a abordagem. Saúde mental, normalmente nós falamos a respeito dos distúrbios que podem acometer o indivíduo, mas distúrbios mentais mesmo. E como é que se diz? A psicologia, a gente fala da abordagem do indivíduo. É um pouquinho diferente. Mas eu estou explicando para vocês como é que é a abordagem na psicologia, como a gente faz. Porque como como é que se diz? Como o adolescente ele tem essa, digamos, essa formação psicológica ainda pendente na adolescência, muitas vezes a gente tem que usar um pouco aí dos artifícios da psicologia para conversar com eles, né? Por quê? Quando nós fazemos, por exemplo, uma escuta solidária desse indivíduo que é adolescente, muitas vezes a gente faz com que esse indivíduo ele se abra conosco, né? Eu creio que vocês lembram quando vocês eram adolescentes. Muitas vezes os nossos pais iam conversar com a gente e muitas vezes a gente não abria a boca, não falava nada. Por quê? Às vezes por medo, às vezes por rebeldia. E muitas vezes, quando um outro indivíduo, como por exemplo o enfermeiro, ele vai falar com esse adolescente, esse indivíduo ele consegue se abrir melhor e falar a respeito do que está acontecendo com ele. Eu já dei estágio num hospital, não sei se alguém aí mora na Zona Leste. Ninguém mora na Zona Leste? Ninguém mora na Zona Leste? Eu moro. Já ouviu falar naquele hospital, chama-se Cândido Fontoura, na Moca? Já ouvi falar. Então, lá é um... E quem mora na Zona Sul, já ouviu falar no Darcy Vargas? Alguém já ouviu falar no Darcy Vargas e no Menino Jesus, que é no centro da cidade? Eu não. Então, esses são os 3 hospitais onde nós temos referências são hospitais referência em saúde da criança no nosso município. Eu já dei estágio nos 3, na realidade, mas no Cândido Fontoura, por exemplo, alguns dias da semana, quando eu dava estágio, nós íamos para o laboratório. E muitas vezes, quando nós íamos no laboratório para colher sangue e qualquer tipo de material orgânico para envio, para análise, nós tínhamos os adolescentes. Muitas vezes, esses adolescentes eles vinham para colher secreção, por exemplo, secreção vaginal, suave da região genital. Por quê? E por doenças sexualmente transmissíveis. E muitas vezes o que acontecia nesse momento que a gente conseguia fazer o acolhimento desse adolescente, porque ele tinha vergonha e não queria contar o que estava acontecendo para os seus pais. Muitas vezes eles vinham acompanhados da mãe, por exemplo. Então, o adolescente, se você não consegue acolher e escutar, o que acontece? Ele se fecha, tá? Bom, ainda falando um pouco aí da abordagem do adolescente.
A abordagem do adolescente por nós, profissionais da saúde, não é algo muito fácil. Por quê? Porque o adolescente, como eu já falei para vocês e eu volto a falar, o adolescente ele não é adulto, ou seja, ele não é um adulto com controle e sabedoria, e ele também não é criança para agir como tal. Ou seja, ele está num momento peculiar, ele não é adulto e ele também não é criança. E aí, durante essa consulta de enfermagem ou dessa abordagem dentro do hospital, muitas vezes o que acontece? Dependendo de como você aborda esse adolescente, ele pode agir de duas formas. Ou ele coopera, dependendo de como você fala com ele, ou ele age com hostilidade e raiva. Por quê? Muitas vezes nós já vamos com julgamentos de valores, que não é o nosso papel, mas nós somos seres humanos. Eles também, muitas vezes, ficam ansiosos ao agir com estranhos. Não sei se vocês se recordam, alguns de vocês, né? Obviamente, não todas, mas na adolescente, muitas vezes a gente tem muita vergonha das coisas, né? Vergonha de interagir com estranhos, vergonha de certos assuntos, como, por exemplo, assuntos relacionados à sexualidade. Então, muitas vezes a gente fica, quando é adolescente, fica muito ansioso quando vai interagir com estranhos. Alguém já foi assim na adolescência? Era meio envergonhado, por exemplo? Ou era totalmente despachado? Todo mundo era despachado? Ninguém tinha vergonha? Eu Pessoal, morria de vergonha às vezes, eu né? também. Morria de vergonha às vezes. E também, o que pode acontecer? Quando nós abordamos o adolescente mostrando simpatia, mostrando interesse por aquilo que ele fala conosco, né? Fazendo essa escuta terapêutica, digamos assim, eles também acabam se abrindo conosco. E eles acabam também, quando nós temos esse julgamento de valores, eles acabam demonstrando antipatia por aqueles que tentam impor os seus valores e quando sentem que não estão sendo respeitados pelo que pensam. Então, lidar com o adolescente não é algo muito fácil, mas nós temos que desenvolver essa escuta terapêutica a fim de que esse adolescente se abra conosco para que nós possamos acolhê-lo, né, nessa situação que ele se encontra, principalmente situações de saúde, não só situações de saúde, quando nós trabalhamos em saúde coletiva, não é somente a situação de saúde, lembrando que o modelo atual de atendimento ao usuário paciente é o quê? É o modelo biopsicossocial. Esse modelo biopsicossocial, ele abrange o quê? Não somente as questões relacionadas à saúde física em si, mas também aos assuntos relacionados à psicologia, digamos assim, né? O indivíduo, ele tem o quê? Ele tem uma história de vida, ele tem uma família, ele tem uma história cultural, ou seja, nós temos que ver o paciente de forma holística e não somente com relação à doença que o traz aquele serviço de saúde. Quando nós fazemos essa abordagem, como eu falei para vocês, demonstrando interesse, tendo empatia com relação ao outro, esses indivíduos, né, os adolescentes, eles conseguem se abrir conosco. O que é importante na abordagem ao adolescente e à família? A abordagem é importante nós estabelecermos um vínculo do quê? De confiança. O paciente, o usuário, ele só consegue ter, digamos assim, um atendimento satisfatório quando nós estabelecemos um vínculo de confiança. Inclusive, quando nós estabelecemos esse vínculo de confiança, ele faz o que também? Ele acaba tendo uma aderência maior ao tratamento que lhe é oferecido. Por quê? Porque ele não é somente um agente passivo naquele momento, ele é também um agente ativo no seu tratamento,
também podendo até mesmo opinar com relação a isso, certo? Não é somente aceitar, e sim discutir o tratamento, muitas vezes discutir a conduta que é tomada com ele. Então, é necessário esse vínculo de confiança, esse ambiente que ele tem que se sentir seguro, confortável, a fim de relatar as suas dúvidas, seus sintomas, como eu falei para vocês. Em hospitais, por exemplo, que nós temos o atendimento à saúde da criança, muitas vezes nós temos consultórios e locais para, principalmente quando nós fazemos o acolhimento, que são abertos. Para o adolescente, nós temos uma sala que é privativa, que ela é fechada. Por quê? E muitas vezes o adolescente às vezes solicita que os pais eles não estejam presentes nesse momento da consulta de enfermagem. Outra coisa que é importante, além de desenvolver aí, de fornecer esse apoio, ser atencioso com esse adolescente. E outra coisa que eu falei para vocês, o adolescente é o indivíduo que ele precisa do quê? De orientação. Então, muitas vezes a gente oferece também esse papel de orientação, de direcionamento para o acompanhamento médico também, tá? Então, o adolescente, uma forma de ter esse adolescente conosco é estabelecer o quê? Um vínculo de confiança e oferecer também esse ambiente seguro que ele possa se abrir conosco. Então, a abordagem do adolescente não é a mesma abordagem que eu tenho com relação à criança, tá? Lembra que eu pedi para vocês fazerem um resumo relacionado à abordagem da criança com relação ao enfermeiro, a abordagem do enfermeiro na saúde da criança, que era de 0 até 10 anos de idade, que seria o escolar, porque a abordagem do adolescente é totalmente diferente, tá? Meninas, eu vou parar 10 minutos para tomar água, tá? Porque tá muito seco o tempo e eu preciso beber água e fazer uma higiene da voz, tá? Então, daqui a 10 minutos, 9h35, a gente retorna, tá bom? Tá bom. Tá, 9h35. Então, eu tô fechando o áudio aqui. 9h35 a gente volta. ok. Até daqui a pouquinho.
Bom, vamos voltar então à nossa aula. Todo mundo já bebeu água? Pessoal? Pessoal? Oi. Vamos Oi. Bom, ainda falando sobre a abordagem do adolescente. Como eu falei para vocês, nós enfermeiros devemos oferecer apoio, ser atencioso. Uma coisa que adolescente não gosta é o quê? Quando eles estão falando, não interromper o que ele está contando e, enquanto ele está contando, não questionar. Ouve. Como eu disse, a audição é terapêutica, solidária. Uma coisa que é importante é o quê? Sempre evitar os comentários e situações, né, expressões que denotem desaprovação surpresa, assim como perguntas embaraçosas. Lembra que eu falei para vocês, existem vários tipos de comunicação, entre elas a comunicação não verbal. E muitas vezes a gente, através da comunicação não verbal, a gente acaba o quê? Demonstrando desaprovação naquilo que o outro está falando. E uma coisa que é importante é, principalmente, lembrar do nosso papel de enfermeiro. Então, evitar da lição de moral. Por quê? A partir do momento que a gente está dando lição de moral no outro, nós estamos denotando o quê? Que nós não estamos tendo o quê? Empatia, tá? Bom, agora falando a respeito de alguns dos problemas, né, do nosso adolescente, um deles é o que? A gravidez na adolescência. O Ministério da Saúde, em 2017, através de estatística, ele falou que a gravidez entre as adolescentes teve uma redução de 17% entre 2004 e 2015, porém, nós temos ainda um número bem significativo de meninas, né, de adolescentes que acabam engravidando durante a adolescência. Bom, quais são as implicações da gravidez na adolescência? Primeiro, que vai impactar, né, nesse período que a adolescente está passando, que deveria ser que ela vai acabar tomando para si responsabilidades que ela só iria ter na vida adulta, né? Outra situação que nós encontramos também da gravidez adolescente são as situações que são relacionadas à mudança do corpo. Gravidez na adolescência, ela predispõe as patologias obstétricas também, elas ficam mais expostas a patologias obstétricas, como, por exemplo, a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, tá? Aí vocês vão falar, professora, mas isso não é doença de mulher que fica grávida mais velha? Não. A eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, ela também é ligada aos extremos da idade, tanto mulheres que são que vão ser mães tardiamente quanto precocemente. Outra coisa, muitas vezes essas adolescentes acabam também tendo algumas patologias obstétricas que predispõem esses neonatos a nascerem o quê? Prematuros, tá? Bom, o número de neonatos nascidos de mãe com idades entre 10 e 19 anos foi, em 2004, foi de 661,2 mil, ou seja, ainda é um número muito grande, tá? Veja, muitas vezes nas maternidades públicas nós encontramos, às vezes, meninas de 10 anos de idade dando à luz, tá? Isso ocorre muitas vezes por quê? Por falta de orientação, né? Lembre-se, pode parecer chato que eu vou falar, mas se você tem imagine que o adolescente ele está com os hormônios à flor da pele, e se ele não tem essa orientação, acaba acontecendo sim, tá?
Ilcas, eu tenho uma amiga que trabalha numa maternidade que eu não sei se vocês conhecem, é a Casa da Saúde da Mulher, uma coisa assim, em Santo André. Ela fala que é muito comum encontrar meninas de 10 anos grávidas. E ainda digo mais, pode parecer horrível o que eu vou falar agora. Muitas vezes essas meninas, elas engravidam, sabe aonde? Nos bailes funk. Já ouviram falar nisso? Tem Sim. um... no Ali baile... acontece tudo, né, professora? Só por Deus. Exato. E aí, eles falam que tem um tal de filho da tábua. Já ouviram falar nisso? Acho Querem que que já... não. Não. Sabe o que... Vocês não sabem o que é isso. O que Eu acontece? acho Ficam vários homens, né? Com uma ereção e a menina vai indo de um em um, tá? Até mesmo acaba acontecendo uma ejaculação, por exemplo, no último. E elas não sabem de quem é o pai. Só para vocês terem uma ideia. Então, nesse mundo acontece de tudo. E muitas vezes por falta de orientação também. Bom, uma coisa que é legal falar é que, assim, principalmente quando nós estamos na unidade básica de saúde, nós, como enfermeiros, nós temos muita autonomia. Então, muitas vezes, essa garota, o primeiro profissional que ela encontra na UBS é quem? O enfermeiro. Muitas vezes ela não tem esse apoio, né, da família quando ela é engravida dentro de casa, e ela acaba procurando esse apoio também dentro da unidade básica de saúde, não só o apoio quanto a informação. E o que acaba ocorrendo? Não somente com relação à gravidez na adolescência, mas também somos nós que acabamos orientando com relação aos métodos contraceptivos, tá? Esses métodos contraceptivos, principalmente nas consultas de enfermagem, quando a menina vem procurar orientações relacionadas à sexualidade, nós oferecemos esses métodos contraceptivos também. E a gente orienta, né, que com relação ao acompanhamento médico, né, porque a partir do momento que a menina tem a primeira relação sexual, ela é necessário que se haja um acompanhamento médico, né, e se faça consulta anualmente com o objetivo de preservar, né, essa saúde sexual, né. Outra coisa, muitas vezes a menina, né, a adolescente, ela não tem a ideia clara de que método contraceptivo ele só protege contra a gravidez. Ele não protege com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Então, é nesse momento que a gente explica que a contracepção ela tem que ser feita de modo combinado. Então, ela não somente deve ser feita com um contraceptivo, né, um anticoncepcional que pode ser injetável ou oral, mas também com a proteção de um preservativo. E é o preservativo que vai fazer com que haja essa proteção com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Pessoal, vocês são jovens, vocês não viveram provavelmente nos anos 80. Nos anos 80 nós tivemos o quê? Um boom com relação ao HIV. Nos anos 80 e anos 90, nós tínhamos muita orientação com relação ao uso do preservativo. Hoje em dia, isso ficou um pouco deficitário. Mostrava-se muitas imagens, né, daqueles indivíduos que tinham HIV e que estavam extremamente comprometidos com relação à sua saúde. Hoje em dia, muitas vezes parece que o jovem ele não está tão comprometido com relação à saúde sexual, por quê? Parece que ele não liga, que ele acha que somente a gravidez que é problema. Mas nós temos aí, além da gravidez, o quê? E ainda falo mais, eu vou ser cruel. A gravidez é o menor dos problemas. Os problemas são as doenças sexualmente transmissíveis, que como, por exemplo, o HIV é uma doença que ela ainda não tem cura. Tá? Embora hoje em dia o indivíduo ele tenha a possibilidade de utilização de
medicamentos que prolongam muito a qualidade de vida desse indivíduo, mas não é cura. E doenças sexualmente transmissíveis que antigamente nós tínhamos com relação a elas, falava-se muito nas escolas com relação às doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia parece que não se fala mais. E esses jovens estão extremamente expostos. Bom, então, nessa consulta de enfermagem, a gente também faz a orientação, né, com relação aos métodos de contraceptivos, onde os mais utilizados são os métodos hormonais, os anticoncepcionais orais e os injetáveis. Também os métodos de barreira, onde nós temos o principal preservativo. E a nossa orientação principal é sempre a utilização de um método de barreira, que seria o preservativo, mais um contraceptivo oral ou injetável. Orientar também com relação aos efeitos colaterais, né, dos hormônios, tá? E uma coisa que acaba o adolescente, e não só o adolescente, mas a mulher em si, ela acaba também se respaldando, é o quê? Com relação à pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela é uma contracepção de urgência, ou seja, ela, quando o indivíduo precisa utilizar, é quando houve o quê? Uma relação sexual desprotegida, aleatória, ela não pode ser utilizada com frequência, mesmo porque, lembre-se que esse contraceptivo de urgência, ele é o quê? Ele dá altas doses de hormônio para essa mulher. Então, ele também acaba levando ao quê? A uma desordem da homeostasia corporal. Então, ele não pode ser utilizado, por exemplo, todo mês. Tá? E fora que também a eficácia da pílula do dia seguinte, ela se dá principalmente quando utilizada em poucas horas após a relação sexual. Ela pode ser utilizada em até 3 dias, né, até 72 horas após o coito, mas a sua eficácia ela vai caindo conforme vai se aumentando o número de horas após. Bom, como eu falei para vocês, principalmente nos anos 70, 80 e até mesmo 90, falava-se muito com relação à educação sexual, principalmente com as doenças sexualmente transmissíveis, ou como é denominado atualmente, infecções sexualmente transmissíveis. E isso acabou impactando no quê? Que nos últimos 5 anos houve uma mudança aí do perfil epidemiológico. Por quê? Porque aumentou-se consideravelmente o número de, principalmente, adolescentes que contraíram infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, os jovens, o Brasil, na atualidade, sofre uma verdadeira epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, onde os principais acometidos são quem? Os jovens. Muitas vezes por não praticarem relações sexuais seguras com o uso do preservativo. Além disso, muitas vezes esses jovens acabam tendo relações sexuais com vários parceiros, muitas vezes também motivados pelo uso de drogas e álcool, principalmente nas baladas, nos bailes funks da vida, e aí acabam por não somente terem uma gravidez indesejada, mas também acabam por ter o quê? Uma doença sexualmente transmissível. Onde a principal doença sexualmente transmissível na atualidade é o quê? A sífilis. Gente, sífilis é curada, ela tem cura. Só que a sífilis ela tem um grande problema. Ela tem 3 fases. E a fase primária, que é quando tem uma pequena feridinha, o que acontece? Ela se cura sozinha. E aí o indivíduo só vem a ter sinais de novo da sífilis quando ela está no seu estágio terciário. E aí a sífilis, ela também acaba sendo o quê? Um problema de saúde pública com relação às doenças sexualmente transmissíveis. É uma doença que ela é curada com penicilina cristalina, ou seja, toma benzetacil e cura, tá? E
os jovens acabam adquirindo por práticas não saudáveis, né? Além disso, nós temos outras doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, que é uma doença que ela não somente pode ser sexualmente transmissível, mas também tem outras formas de transmissibilidade, como, por exemplo, o compartilhamento de agulhas e seringas nos indivíduos que são drogatizados. Também as transfusões sanguíneas e também a transmissão vertical, que é o quê? A transmissão da mãe para o bebê, para o feto. A herpes genital, outra doença que também é muito preocupante, outras duas doenças que são preocupantes, é a hepatite B e C e a gonorreia. Essas são as principais, além da sífilis. Nós temos, obviamente, outras doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a clamídia, cancro mole, cancro duro. Todas essas doenças sexualmente transmissíveis, principalmente gonorreia, sífilis, cancro mole, cancro duro e clamídia, elas também expõem principalmente as mulheres a uma doença que nós falamos que é a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica, ela pode levar inclusive à esterilidade. Por quê? Porque ela começa com a doença primária, ela acaba levando a uma endometrite e a uma salpingite, e com isso acaba gerando aderências em relação mais ou menos no local que seria as trompas, e acabam por levar o indivíduo à esterilidade, tá? Como eu havia falado para vocês, né? O mais alarmante é que os indivíduos entre 15 e 24 anos, na atualidade, não viveram o estigma das mortes devido ao HIV nos anos 80. Nos anos 80, como eu falei para vocês, era muito comum nós vermos fotos de indivíduos acometidos pelo HIV. Muitas vezes aqueles indivíduos extremamente emagrecidos, com sarcoma de Kaposi, né, que é um tipo de neoplasia que é ligada à baixa imunidade, principalmente aos casos de HIV. O HIV, nos anos 80, por não ter medicações para o seu combate, esses indivíduos acabavam morrendo em pouco tempo, né, em questão de 1, 2 anos, muitas vezes, ou até mesmo de meses, esses indivíduos acabavam por falecer. Além disso, esses indivíduos eles acabavam por falecer em decorrência de doenças que a gente falava que eram doenças que eram oportunistas, principalmente tuberculose, tá? Era uma das doenças que era muito ligada ao HIV, tá? Outras duas doenças, como eu havia falado para vocês, que é muito preocupante, é a hepatite B e C. Por quê? Tanto a hepatite B e C, ela pode levar ela pode ser uma doença silenciosa durante muitos anos, tá? Essas doenças são doenças que também podem ser transmitidas através das relações sexuais. A hepatite B nós temos vacina, porém a hepatite C nós não temos vacina para isso. A hepatite B, ela pode levar a uma fase de cronificação, mas pode levar também a uma fase de cronificação onde você tem, por exemplo, a cirrose hepática, ou seja, o comprometimento hepático. E a hepatite C, ela pode se transformar, né, ter uma neotransformação em neoplasia, em hepatocarcinoma, tá? Então, isso ocorre não é imediatamente após adquirir a doença, é anos e anos depois de ter a doença, tá? Então, o indivíduo acaba adquirindo a doença lá quando adulto jovem, e quando mais maduro, lá por volta dos seus 40 anos, a doença acaba por dar os seus sinais. E aí acaba demonstrando que esse indivíduo pode ter uma cirrose hepática ou até mesmo um hepatocarcinoma. Ou seja, é extremamente importante a orientação sexual, né, desses adolescentes, né, e adultos jovens com relação à prevenção das DSTs. Lembrando que a principal como é que se diz? Prevenção com relação às DSTs é a utilização dos preservativos,
sejam eles preservativo masculino, que é a camisinha, ou preservativo feminino. Ou seja, ele vai ser um método eficaz tanto com relação à prevenção das doenças que são tratáveis, como por exemplo a sífilis, que é tratado com penicilina, como também as incuráveis, como por exemplo a hepatite B e C e o HIV. Além disso, o preservativo, principalmente masculino, ele é de baixo custo e grande disponibilidade. Até mesmo nas estações de trem, metrô, nós encontramos locais, né, onde você pode pegar à vontade camisinhas, tá? E cabe também a nós, enfermeiros, o quê? Orientar a utilização desse preservativo em todas as relações sexuais, além de disseminar, né, esse uso do preservativo e explicar a utilização de forma adequada e segura. Então, ainda hoje, o preservativo acaba sendo o principal fator para a prevenção das DSTs. Bom, falando um pouquinho da sífilis. A sífilis é uma doença que ela é conhecida já há séculos e séculos, tá? É uma doença que é transmitida por uma bactéria, que é o Treponema pallidum. A transmissão da sífilis, ela é feita através das relações sexuais, mas também tem um outro problema. Ela também pode ser transmitida via vertical, ou seja, da mãe para o filho via transplacentária. Ou seja, vocês ainda não tiveram saúde da mulher, mas quando vocês tiverem, a professora que for falar, ou eu, não sei se serei eu quem vai dar no próximo semestre, vai falar para vocês o seguinte: a sífilis, o exame, que é o VDLR, ele é realizado também no início da gravidez. Por quê? Porque existe essa chance de transmissão vertical. E, além disso, nós podemos ter o que no bebê? A sífilis congênita, tá? Bom, como eu havia falado para vocês, a sífilis, ela tem 3 fases diferentes. A fase primária, secundária e terciária. A fase primária, ela ocorre de que forma? Ocorre uma pápula, tá? Ou seja, tem uma pequena ferida, né, um cancro, que pode ocorrer uma lesão ulcerosa, como neste caso aqui, indolor, com remissão das lesões entre 3 a 4 semanas. Ou seja, o indivíduo ele acaba tendo na sua região genital uma pequena ferida indolor, que ela acaba desaparecendo após 3 a 4 semanas. Ou seja, o indivíduo se preocupou, mas desapareceu, então eu não vou ao serviço de saúde procurar saber o que aconteceu. Só que, embora esta lesão tenha desaparecido, ela ainda está o quê? A doença ainda está existente. Ou seja, o micro-organismo, ele foi na fase secundária, ele foi para onde? Para a corrente sanguínea. Muitas vezes na fase terciária, o indivíduo ele acaba desenvolvendo uma dermatite. Essa dermatite, muitas vezes, ela pode ser confundida, por exemplo, com uma alergia. E também o indivíduo acaba por não ligar, porque essa alergia ela desaparece, tá? Aqui é mostrando um pouco das dermatites, né, que pode ocorrer na sífilis secundária. Depois que esse micro-organismo ele caiu na circulação sanguínea, ela acaba acontecendo o quê? Ele acaba atacando órgãos internos, principalmente coração e vasos, cérebro e indivíduos não tratados. Não sei se vocês já ouviram falar de reis, né, e indivíduos importantes na história que morreram na loucura. O que acontecia? Muitas vezes esses indivíduos acabavam por adquirir sífilis. Como naquela época não havia antibiótico terapia, eles não eram tratados, e com isso eles acabavam tendo a neurosífilis e acabava atacando o sistema nervoso central. Bom, então, apesar da sífilis ser uma doença curável com o uso de antibiótico terapia, que no caso, normalmente nós oferecemos, o antibiótico que nós oferecemos é a benzilpenicilina potássica, que é a benzetacil,
Geralmente esse indivíduo ele faz uso da bezetacil uma vez por semana durante 4 semanas, mesmo as mulheres grávidas, as adolescentes grávidas. Mesmo assim, ela pode ser uma doença que pode vir a ter efeitos devastadores na vida da pessoa, desde que não curada. Bom, a principal medida de controle, como eu havia falado para vocês, é a utilização dos preservativos, né, do preservativo feminino ou masculino. Uma coisa que é importante lembrar é que essa doença ela pode ser transmitida também de mãe para filho, né, através da placenta. E quando, não sei se vocês já viram, até perto aí da faculdade tem um CRT. Esses CRTs, por exemplo, que tem aí na Santa Cruz, é oferecido, por exemplo, o teste rápido de sífilis. Ou seja, o indivíduo ele faz um teste rápido, é detectada a sífilis e esse indivíduo ele é encaminhado para onde? Para o tratamento, tá? Lembrando também para o adolescente que essa doença, por ser uma doença transmitida por meio de uma bactéria, ela pode haver, o que pode acontecer com esse indivíduo? Ele pode vir a se contaminar novamente. Ou seja, principalmente se esse indivíduo ele tem um parceiro, ele precisa ser tratado também, tá? Bom, falando um pouco aí do aumento da sífilis no Brasil. Vocês podem ver que houve um acréscimo do número de casos de 2010 a 2015 e quase mais que dobrou até 2015. E uma coisa que é importante lembrar, como eu falei para vocês, principalmente com relação às mulheres, né, gestantes também que acabavam tendo a sífilis, tá? Então, nos últimos anos, né, nós tivemos um acréscimo muito grande dos números de casos detectados de sífilis, não só de sífilis adquirida, mas também de sífilis em gestantes e a sífilis congênita. Então, imaginem que esses bebês, quando eles nascem com comprometimentos também, tá? É muito comum também essas mulheres, principalmente, melhor dizendo, essas adolescentes, elas acabarem, elas se tratam no início da gravidez, porém, o parceiro não é tratado e também acaba ocorrendo o quê? Essas mulheres acabam se reinfectando e o bebê acaba por nascer com sífilis congênita. E lembrando que quanto mais precoce no momento da gravidez, vamos supor, quanto menos meses de gravidez essa mulher adquiriu, ou seja, lá no segundo, terceiro mês ela adquiriu a sífilis, maior vai ser o comprometimento deste bebê, tá? Ainda, entre as outras doenças sexualmente transmissíveis, nós temos a gonorreia. A gonorreia é uma doença também transmitida por uma bactéria, que é a Neisseria gonorrhoeae. A gonorreia ela é transmitida através da secreção purulenta na uretra, ou seja, tanto a mulher quanto o homem, mas principalmente o homem acaba tendo o quê? Pus na região da uretra. O ato de urinar acaba sendo muito doloroso para esses indivíduos. É uma outra doença também que é curada com penicilina, ou seja, benzetacil, tá? E aí, um dos principais problemas da gonorreia é o quê? A gonorreia, ela é uma doença que ela acaba predispondo, principalmente as adolescentes, é o quê? A uma doença secundária, doenças sexualmente transmissíveis, que é a doença inflamatória pélvica. E como eu disse para vocês, essa doença inflamatória pélvica, ela acaba o quê? Ela acaba acometendo acometendo, por exemplo, o endométrio e as trompas e acaba levando muitas vezes a uma esterilidade. Lembrando que nesse momento da adolescência, a menina ela não quer ter. Geralmente as meninas não querem engravidar, mas na sua vida adulta, depois que principalmente se restabeleceu financeiramente, nas suas carreiras, elas acabam querendo ser mãe. E aí elas acabam por descobrir que são estéreis e principalmente devido a doenças sexualmente transmissíveis que elas tiveram lá no passado. Outra doença que também é bem comum, herpes genital.
A herpes genital, como que ela ocorre? Através também da transmissão, também é através das relações sexuais. Por quê? A herpes genital leva a lesões ulcerativas nos órgãos genitais. Esses órgãos, lembre-se que na região genital nós temos o quê? Nós temos uma região de mucosa. Essa região de mucosa leva a uma predisposição maior, né, para a contaminação. Essa contaminação ocorre devido à exposição dessa mucosa com essa lesão que há no trato genital. Uma das formas de pegar e, como se diz, preveni-las é através dos preservativos também. Esse preservativo ele impede o quê? O contato, né, pele a pele com essas lesões. Levando em consideração, né, que a gente espera que o indivíduo que vai ter relações sexuais com o outro, ele também olhe, né, a região para poder ver se está tudo certo, tá? Que mais? A cura com relação ao herpes genital, na verdade, não é bem uma cura, mas é um tratamento que a gente faz com antiviral. Por que a gente fala que é tratamento? Porque quando o indivíduo, ele tem herpes genital, por ser uma doença viral, ele acaba tendo essa doença para sempre. No entanto, a herpes ela acaba se manifestando quando o indivíduo ele tem o quê? Ele acaba tendo uma baixa de sua imunidade, tá? Então, nós acabamos também orientando, né, esses adolescentes, principalmente com relação ao uso do preservativo, que também pode prevenir aí a herpes, tá? Bom, uma das doenças mais temidas quando nós falamos com relação aos adolescentes e até mesmo os adultos é qual? O HIV. O HIV, ele é uma doença que é transmitida através de um vírus. Esse vírus, ele acaba levando uma deficiência na imunidade humana, acaba expondo esse indivíduo a infecções, principalmente, que são infecções oportunistas, e em decorrência dessas infecções oportunistas é que pode levar o indivíduo à morte, tá? Porém, na atualidade nós temos medicações que levam a uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, porém não levam à cura, tá? Esse tratamento, ele é feito, então, com os antirretrovirais, né? E controle da carga viral, tá? Os antirretrovirais, existem inúmeros no mercado, entre eles nós temos o AZT, o 3-TC, lamivudina e outros mais, tá? São inúmeros os antirretrovirais. Como todas as doenças, vai ser particular a cada um quais antirretrovirais que vão utilizar. Porém, embora tenha assim o tratamento com os antirretrovirais, mas um grande problema que a gente tem é o quê? Os antirretrovirais, eles são medicamentos que eles acabam tendo um grande número de efeitos colaterais, tá? Muitos efeitos colaterais mesmo. Então, nós temos como efeitos colaterais diarreia, perda de peso, diminuição da massa muscular e outros mais, tá? Então, é importante lembrar de tudo isso. Outra doença que eu falei para vocês que é muito importante lembrar, que também não tem cura, é a hepatite B e C. A hepatite B e C são provocadas por dois vírus diferentes, que levam à inflamação dos hepatócitos, tá? Essa inflamação dos hepatócitos faz com que tenha diminuição da função hepática e até mesmo morte desses hepatócitos.
podendo levar à diminuição considerável da função hepática e até mesmo a neotransformação das suas células. Lembrando que a hepatite B nós temos vacina e a hepatite C nós não temos vacina, tá? Bom, medidas de controle, como todas as doenças sexualmente transmissíveis, nós temos a utilização dos preservativos, tá? E também o não compartilhamento de agulhas. Para, no caso de tratamento de hepatite B e C, nós temos aí a utilização de interferon, que é uma medicação extremamente cara, também o controle da carga viral e a avaliação da função hepática, tá? E uma outra doença que também fala-se muito, até mesmo na mídia, é o quê? O HPV, que é o papilomavírus humano. O HPV, ele tem como manifestação clínica a presença ou não de condilomas no pênis, na vulva e no colo do útero, tá? O HPV, principalmente do subtipo 11 e 16, são os mais virulentos. Principalmente na mulher, nós podemos ter aí como principal consequência do HIV o câncer de colo de útero, que é o principal câncer que nós temos aí na população feminina, tá? Seguido aí do câncer de mama, tá certo? O HPV, ele também é transmitido através de relações sexuais sem preservativos. O HPV, ele, como eu disse para vocês, ele pode levar a um câncer de colo de útero. Também, por ser uma doença viral, nós temos medidas de controle, que seria a remoção desses condilomas e o interferon. E uma medida de controle é o que? A realização do exame preventivo de câncer de colo de útero, que é o Papa Nicolau, uma vez por ano. Só dando uma dica de prova. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis que eu tenho, que eu possuo vacinas? Pessoal? Bom, eu acabei de falar uma pergunta da prova, já que ninguém ouviu. Hepatite B. E? Não. Não, essas daí não tem vacina. Não é? É o HPV. Lembre-se que na atualidade nós temos vacina contra o HPV. Essa vacina é dada... Professora, quais as doenças transmissíveis que possuem vacina? Exatamente. Sabe que eu anoto a pergunta. Estava anotando. Hepatite B também, né, professora? A hepatite B, não a C. A hepatite B e o HPV. São duas doenças sexualmente transmissíveis que nós temos vacinas. A hepatite B, ela é dada, lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas, ela é dada logo após o nascimento do bebê. E a do HPV é dado nas meninas, se eu não me engano, de 10 a 12 anos de idade, que não tiveram relações sexuais ainda, tá? Então, são duas vacinas importantes que são dadas. Isso. Professora, tem um reforço? Meninos. Oi? Tem um reforço de 12 anos de idade? Não entendi. Tem um reforço com 15 anos? Se não me engano, tem um reforço sim. Tá? Era isso que eu não lembrava. Então, são duas vacinas duas vacinas não. A do HPV foi acrescentada ao calendário vacinal, né, do adolescente, e a da hepatite B já está há muitos anos no calendário vacinal desde o nascimento do bebê, tá? Uma outra situação que nós devemos considerar durante a adolescência é o quê? O bullying. O que é o bullying? Ele é um termo utilizado pela língua inglesa que significa valentão. Normalmente, o que acontece? Quando essas crianças e adolescentes sofrem bullying, elas sofrem o quê? Intimidação. Geralmente, a intimidação,
por outros colegas, um abuso sistemático, um modo comportamento agressivo e deliberado, maldoso e persistente, que pode permanecer durante semanas, meses e anos. E podem trazer prejuízos, né, psicológicos aí para essa criança ou para esse adolescente. Então, o que acontece? Sempre tem aquele indivíduo dentro do grupo que ele acaba sofrendo bullying por conta da sua aparência, por alguma condição que ele tem também. Muito comum, por exemplo, as crianças que usam óculos, que são gordinhas, e outras situações mais que podem levar ao bullying, tá? Só que o bullying, o grande problema dele é o quê? Que essa situação de bullying, ela acaba levando a, digamos assim, deixando marcas o resto da vida, deixando marcas para o restante da vida desse indivíduo. Então, às vezes, acaba trazendo prejuízos, inclusive psicológicos, para esse adolescente. Bom, nós falamos também que, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, que o bullying, ele considera o que? As atitudes de violência, tanto física como psicológica, que são acometidas de modo intencional e frequente, e sem motivação específica ou justificável, no qual a vítima não tem condição de se defender. Então, é muito importante a gente conversar com os adolescentes também para eles denunciarem os casos de bullying, porque o bullying, ele é uma coisa muito complicada. Quando eu falei para vocês, como que foi a adolescência de vocês? A minha foi boa, a minha foi mais ou menos. Muitas vezes, as nossas adolescências, né, elas são marcadas principalmente pelo quê? Pelo bullying, né? Pelo indivíduo que ele é diferente, ele tem uma característica diferente do outro, ele acaba sendo o quê? Por ele não estar no grupo, digamos assim, inserido, ele acaba sofrendo esse tipo de violência. E a violência do bullying é principalmente, não somente física, mas principalmente psicológica, tá? Então, é importante, sim, conversarmos com os nossos adolescentes referentes a bullying. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O que eu quero que vocês façam de pós-aula para mim? Eu quero que vocês façam uma pesquisa, né, na internet. Não é para recortar e colar, é para colocar com suas palavras. Por volta de 30 linhas, falando do aumento das doenças sexualmente transmissíveis nos adolescentes, tá? Giovana, você coloca lá no grupo para mim, por favor? Coloco, pro. Aí eu quero que vocês me entreguem até quinta-feira de manhã, tá bom? Aí aguardo. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, coloquem no assunto do e-mail enfermagem em saúde da criança, que fica mais fácil de detectar e colocar na pasta certa, tá? Pessoal, então por hoje, o que eu tinha a falar para vocês é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo a respeito da aula? Fica com o nosso combinado, então, de nós nos comunicarmos através do grupo, para que eu não perca as mensagens, tá certo? A professora está recebendo nossos trabalhos pelo e-mail? Estou recebendo, Paula. Por que eu não mando e-mail confirmando? Porque eu tenho simplesmente 5 turmas e mais outra faculdade, então eu fico louca com tantos e-mails, então não dá para mim responder todos que eu recebi, tá? Mas dá para a gente ver também na pasta de enviados, professora. Dá para ver nos enviados. Olha lá, Paula. Não, mas eu olhei e a professora Silvana falou que não tinha recebido e eu tinha enviado para ela. Aí Mas depois que eu enviei de novo foi que ela conseguiu ver. Eu recebi o seu. Tá. Porque eu lembro de ter visto. Tá? Eu não consigo professora, para todo mundo. Pode falar. até mais ou menos que hora na quinta-feira? Até Que pode enviar o trabalho? Nossa, Tá bom. professora, por que a senhora não põe para a próxima semana? Não. Porque quando eu dou pós-aula, eu peço para vocês escreverem na hora. E aí eu tenho um controle melhor dos e-mails que eu recebo, entendeu? Porque na quinta-feira à noite eu começo a receber e-mail de novo. Aí eles não se misturam. Entendeu?
É a minha estratégia. Como eu dou aula depois na quinta-feira à noite, aí eu vou receber da quinta-feira, porque senão é muito. Gente, vocês não têm noção de quantos alunos eu tenho, quantos e-mails eu recebo. Ô, professora, Diga. então é uma pesquisa sobre o aumento das DSTs na adolescência. Exatamente. Ok. Tá bom? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta, mas eu acabei esquecendo o principal dele, que era sobre o estirão. Porque eu fiquei com curiosidade de saber se a altura do adolescente não está só relacionada a fatores genéticos, mas também a algo que a senhora tinha comentado, aí eu não consigo lembrar. Então, o que acontece? Nós temos alguns fatores que são determinantes, né? Uma delas é o que? A nossa genética. Se eu tenho pais que são altos, a probabilidade de eu ter filhos altos. Porém, nós temos também a influência do hormônio do crescimento. Principalmente nas consultas de enfermagem dos adolescentes, nós também fazemos a estatura, né, do meu adolescente. Por quê? Vamos supor que esse indivíduo ele tem diminuição do hormônio do crescimento. Então, são indivíduos que podem ficar com uma baixa estatura, e além disso, nas meninas, especificamente nas meninas, nós temos a influência também da menarca. O que acontece? Quando a menina tem a sua primeira menstruação, isso está querendo dizer o quê? O nosso organismo está mandando a seguinte informação: você já está preparado, né? Então você não precisa mais crescer muito mais além disso. Então, muitas vezes, quando nós começamos a fazer as consultas de enfermagem e nós, por exemplo, nos escolares, nós começamos a detectar que essa menina tem por volta, vamos supor, de 8 anos de idade, já começa a ter os brotos mamários, aumento de pelificação, isso quer dizer que ela está próxima de ter a sua primeira menstruação. Então, muitas vezes, nós fazemos o encaminhamento dessa menina para o endocrinologista, para que ele possa parar, vamos dizer assim, essa contagem até a menarca e que essa menina possa crescer um pouco mais, tá? Então, nós temos a influência do hormônio do crescimento também, tá bom? Não sei se eu consegui explicar, Giovana. Exatamente isso, mas eu tinha esquecido dessa parte do hormônio. Tem o hormônio do crescimento. Além disso, eu ia falar uma outra coisa peraí, menarca, purificação, hormônio do crescimento, agora eu não vou lembrar. Ah, lembrei. Estirão. Na criança, nós temos de tempos em tempos o quê? A gente fala que é estirão e replicão. O que quer dizer isso? No momento eu cresço em altura e no outro momento eu cresço em aumento de peso, tá? Então nós temos ciclos. Os meninos, eles continuam crescendo durante a adolescência. As meninas, não. Após a menarca, elas acabam, como é que se diz? Crescendo por volta de 2 ou 3 centímetros a mais, tá? Porque quando você tem a primeira menstruação, você já começa a ter esse aumento dos hormônios sexuais no seu corpo, isso quer dizer que você já está o quê? Pronto para reproduzir, tá? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Não? Se eu lembrar de Eu mais. acho que não. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então eu vou dar por encerrada a nossa aula. E aí estarei aqui caso alguém queira perguntar alguma coisa durante mais alguns minutos, tá? Ok, professora. Então, aguardo os trabalhos de vocês, tá? E não se esqueçam do trabalho que vocês têm para fazer, que eu já tenho mais um trabalho para vocês fazerem depois. Ô, professora, deixa eu te falar uma coisa. Na próxima aula, pode entrar depois ou só pode entrar cedo? Não entendo isso nunca. Eu tenho consulta. Pode falar, Ilka. Que eu tenho consulta e minhas consultas elas só são na terça-feira. Certo. Eu não tenho consulta outro dia. A médica que cuida a obstetra, ela só atende terça-feira, que é do alto risco. Só Certo. atende na terça-feira de manhã.
Nem à tarde ela atende. O horário mais tarde que ela atende é 1 hora. E imagina que todo mundo quer os horários mais tarde, né? Sim. Não, Aí, não, mas eu acho que a terça-feira que vem eu ainda vou, eu vou marcar daqui a pouco, porque eu tentei marcar terça-feira passada, lá estava sem o sistema. E eu estou tentando marcar esses dias e não consegui. Eu acho que terça-feira vai ter a 1 hora, porque como estava sem sistema, né? Eu tentei já é, ontem. Aí eu acho que eu ainda consigo para mais tarde. Mas sendo assim, eu não conseguindo só para cedo, eu consigo entrar depois? consegue sim. É que, sabe por que que eu falo também do entrar depois, Silcas? É porque às vezes uma pessoa ou outra, tudo bem, não tem problema algum. Mas aí eu já cheguei a ter, não na turma de vocês, mas em outras turmas, o pessoal que, por exemplo, à noite, que começa a entrar 8h30 da noite, aí ele atrapalha a aula, entendeu? É Aí verdade, fica um atrás do outro entrando. é verdade. Não, mas aí não tem problema. Inclusive, se eu já sei que você vai entrar, eu já fico de olho, tá bom? Não, mas eu acredito que não, porque como estava sem sistema, não é possível que conseguiram marcar na minha frente. Eu espero. Não, mas pode ficar tranquila, pode entrar depois, se for o caso, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Então, pessoal, eu vou dar por encerrada a nossa aula, tá bom? Então, um beijo para todos, boa semana e fiquem aí em paz. Então, eu vou parar de gravar nossa aula. Tchau, Pro. Tchau, tchau.